Bom dia, gente. Estamos aí. Como é que vocês estão? Hoje eu vim até com outra camisa diferente, né? Que ontem tivemos aí uma festinha lá no curso, né? Homenagem ao Dia dos Professores. Obrigado. E aniversário de um dos nossos alunos, né? O Rafael. Então, a gente só tem que ficar feliz de ver tanto carinho, tanto respeito, tanta atenção como nós profissionais, né? Porque antes de eu ser bombeiro civil, eu sou professor. Então, é bom, né? Tem dia do bombeiro civil, dia do professor, dia do homem, dia do radialista, dia do jornalista e tem um monte de coisa. Isso mesmo. Estamos entrando hoje antes das 7 horas, porque é como se diz, né? A gente agora se cismou de entrar logo cedo. Você que vai assistir a live depois, né? Também não tem desculpa de dizer assim, mas eu não consigo assistir porque é muito cedo. Agora a gente fez aí a série, tá? É a série com todas as lives que a gente está fazendo do Acorda Guerreiro. É isso mesmo. Então você vai ver lá, quando você vê na parte dos vídeos, né? Aí tem lá embaixo assim, bem pequenininho, séries. Aí você aperta lá, vai aparecer Acorda Guerreiro. Ou então, agora tem algo melhor ainda, que a gente tem lá também nas guias, embaixo dos destaques, né? Tem o livrinho aberto, né? Tem um livrinho assim, ó. Parece mais uma borboleta, né? Aqui, né? Ó. Aí nesse livrinho aberto você vai ver lá, Acorda Guerreiro. Então nesse Acorda Guerreiro, aí você vai lá e vai ver todas as lives que a gente está fazendo e vai acompanhar, tá? Às vezes dá 40, 50 minutos, dá 1 hora. Acho que daqui a pouco a gente vai fazer podcast também. Vamos fazer uns podcasts aí. A gente pega todas as lives, adapta para áudio e joga aí nos tocadores de podcast, né? Aí a gente inventa, faz vinheta, faz alguma coisa, vê quais são assim os temas que mais estão sendo visualizados para a gente colocar. E aí você também compartilhar com os amigos, né? Aproveita e dá aquela força, né? Vai lá, compartilha, dá um like, faz aí o que você tiver de fazer para a gente poder passar a mensagem de prevenção, a mensagem de vida e esperança para as pessoas. A gente sabe, o caminho é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas a gente precisa de vida aqui nessa terra. É isso mesmo. Você queria morrer num incêndio? Responde aí. Você queria morrer num acidente? Num acidente pior que tem? Você queria morrer num incêndio? Você queria morrer de tiro? Você queria morrer de afogamento? Você quer morrer assim? Aliás, né? Ninguém quer morrer. Vamos logo respondendo a pergunta. Ninguém quer morrer e todo mundo, a 99,9% das urnas apuradas, dizem que as pessoas têm medo de morrer. E muitas delas têm medo de como vai morrer. Viu essa? Pois é. Então hoje, para a gente tentar evitar aí que as pessoas morram de algum jeito perigoso, né? Eu acho que a única forma bonita de morrer é como minha avó morreu. Aí você me pergunta agora, como é que foi que a sua avó morreu, Paulo? Como é que sua avó morreu? Minha avó morreu, e engraçado que é assim, eu falo engraçado porque foi algo muito bonito, muito lindo, né? A minha avó, ela sempre pedia a Deus, pedia ao Senhor que ela queria morrer na casa dela, no cantinho dela, na janelinha dela. E Papai do Céu contemplou ela. E aí? E o bom, né? Você pode olhar assim e dizer, Paulo, tu é louco. Pode pensar como for. Mas eu, graças a Deus, nesse dia, eu estava em casa. Eu estava de folga nesse dia. Eu até me lembro que foi o dia foi pós-eleição, né? Quando o Paulo Câmara, acho que ele tinha sido reeleito, né? E daí o que foi que aconteceu? Tinha caído exatamente na minha folga. E nesse dia que minha avó morreu, eu pude fazer muito mais por ela do que eu já fazia. Então,
eu e meu tio, né? Ela já estava pesadinha, estava magrinha, né? Bem magrinha, mas estava pesada, né? E daí eu fiz todos os cuidados junto com meu tio, né? A gente deu banho, trocou a roupa dela, trocou a fralda. Enfim, foi um processo assim tão especial que eu sempre pedi a Deus que ela pudesse falar comigo de novo. Vê aqui? Carlos Nascimento! E assim, foi algo muito especial porque ela, quando eu coloquei para deitar, ela falou comigo. Pois é, minha avó tinha morrido de Alzheimer, né? Aliás, inclusive assim, eu fiquei muito triste porque eu não conhecia o Alzheimer. Não conhecia como deveria, né? Só sabia de algumas coisas por alto. E eu digo assim, quando eu assisti a novela da Senhora do Destino, a novela de Nazaré Tedesco, e aí eu aprendi mais sobre o Alzheimer. Só que era muito tarde já. O Alzheimer da minha avó estava super avançado. Minha avó não reconhecia mais ninguém, não falava mais. E foi algo assim muito... Cadê? Oh, rapaz. Bento já está trabalhando no gabinete já, né? Veja só. E sim, foi algo muito especial. Porque minha avó ainda pôde almoçar. Ah, poxa, não tá ouvindo nada? Pera aí. Eita, agora tem um porém, né? Você tem que apertar no volume aqui, ó, do celular, para poder ouvir, né? Porque tem gente que pega a live fica, você fica parecendo que tá dublando, né? Que tá só o movimento da boca. Mas aí o que é que você faz, ó? Você vem aqui no volume, né? Aqui no meu caso não vai dar certo porque aqui tá como toque. Se tocar, misericórdia. Aqui, ó, meu volume tá legal. Então aí você que pega o seu volume, você aperta aí e aí você consegue ouvir a gente. Então assim, né, para fechar esse caso da minha avó, nesse dia... Tem sim, não? Entendi não. Então... foi algo muito especial, porque eu pude cuidar dela, ela me reconheceu, falou comigo, né, se despediu de mim e ainda almoçou, né? Quando você vê assim um idoso que já não quer mais comer, a gente olha, a gente se vai pro desespero. Mas quando é depois, a gente vai tentando se acalmar, né? E essa situação da minha avó e depois meu pai, né? Foi algo que foi assim muito importante. E daí depois minha avó almoçou, né? Comeu lá as verdurinhas dela que eu fazia bem cozidinha, fazia uma papinha temperadinha, gostosinha, né? Porque ela já não tinha mais força para mastigar, então ela só engolia, né? Só deglutia, como se diz. E gente, desculpa, né? Tô com um pigarrinho que só a graça. Aí depois disso, cadê? Ah, tá vendo? Fez o que eu falei? Você não tava me ouvindo, como é que ele fez o que eu falei? E daí, depois do almoço, a minha avó partiu. Na cadeira de rodas, uma cadeira de rodas e na janelinha dela, do jeito que ela queria. Então, assim, pra mim, é algo que foi muito marcante. Muito marcante. Uma das coisas que eu digo assim, ficou na minha memória, ficou pra sempre, né? Você vê que a minha avó, ela conseguiu, né, realizar o sonho dela de poder morrer dignamente, né? Então, ela é uma dessas exceções, né? O meu pai, por exemplo, morreu numa UTI, mas era aquela coisa, a gente vivia a vida inteira como sendo aquela situação, né? Pai que não reconhece filho, pai que não gosta do filho, aquela coisa toda. Mas no final de tudo, né, Deus fez, nosso Papai do Céu, ele fez um rebuliço tão grande que meu pai só queria saber de mim, não queria saber das minhas irmãs. E por conta disso, eu ganhei uma dor nas costas, né? Foi quando justamente eu estava carregando ele para ir para a cama, para ele se deitar. Foi quando ele caiu, desabou de uma vez. E ali, né, já senti que realmente era praticamente uma despedida. Meu pai dali foi para o hospital, passou 10 dias numa UTI e aí faleceu lá. Então, eu fiz todo esse arrodeio, toda essa história para dizer para vocês que vamos falar de acidentes domésticos. Tem coisas que podem ser evitadas.
Aí você está estranhando, cadê Tiago Menezes? Tiago Menezes está se ajeitando, está passando reboco, passando a maquiagem para poder entrar. Né? Então eu fiz logo essa introdução toda para vocês verem o quanto é importante a gente se prevenir. E olha que com a minha avó, o que acontecia? Ela estava magrinha, sem noção das coisas, e ela sempre caindo da cama. Só escutava aquele estouro. Pá! Pá! Então, dali eu comecei a pensar, eu digo, não, peraí, isso aqui tem que acabar. Tem que acabar. Então, o que aconteceu? Peguei a caminha dela, né? Ela tinha uma cama de casal, que até hoje eu gosto de dormir nessa cama, viu? Meu filho, não tenho medo não. Tenho medo não. Eu tenho medo de quem tá vivo, mas não tenho medo de quem já morreu não. Então, o que acontece? Eu pegava aquela cama e sempre colocava ela junto da parede e colocava ali umas almofadas. Então, ela não caía mais. Ela não caía mais. Graças a Deus, porque realmente assim a gente pôde ter mais atenção, ter muito mais cuidado. E não era brincadeira não. Não era brincadeira, não era fácil, né? Já meu pai, né, ainda bem, ele ainda tinha um pouquinho de força, tudo, então eu levava ele pro banheiro, eu dava banho no meu pai, era uma coisa assim que só Jesus que explica. E, bem, é forte, né? Poder falar de dois parentes que você pôde cuidar até o final da vida. Graças a Deus não tenho remorso, né? Por causa de tudo isso que aconteceu. Se dissessem assim pra mim, poxa Paulo, tu faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Então a gente tem um exemplo aí do nosso amigo Carlos Nascimento, que ele tá aí cuidando da mãe dele, né? Passou praticamente uma estadia no hospital, junto com a dona Lia, né? Não foi brincadeira, e graças a Deus ela se recuperou. Então, Carlos Nascimento, você já vai se preparando, viu? É por isso que agora eu assim me coloquei à disposição para dar aula de cuidador de idoso por conta disso. Né? Porque a gente vê que a grande maioria dos acidentes que acontecem, elas são com idosos, elas são com crianças. Então, a partir do momento em que você tem a informação de tomar os cuidados necessários dentro da sua casa, isso já é muito importante. Então é por isso que a gente hoje vai falar sobre esse assunto. Inclusive você aí, guerreiro, que vai assistir depois, né? Que como eu já falei, a live vai ficar salva, vai ficar na nossa série que nós fizemos ontem. Então você, guerreiro, você, guerreira, você que tem a fardinha igual a mim, você também é peça importante. Cara. Mas é aquela coisa, meu amigo. Eu vou dizer pra você, a gente não nasce sabendo, né? A gente tem aquela coisa de tipo, a gente só vai, nas medidas que a gente vai aprendendo, é que a gente vai tentando, né, colocar tudo nos conformes. Mas hoje em dia, assim, né? Cadê? Sim. É verdade. Tá vendo? Por isso que a gente tem essa missão de estar falando, de estar mostrando para as pessoas a importância da prevenção. Porque grande parte dos atendimentos nos hospitais, nas unidades de saúde, né, são de acidentes domésticos, são de coisas pequenas. São coisas pequenas. Você pode dizer assim, não, mas a minha mãe levou uma queda, quebrou a perna. É algo pequeno, comparado a outras emergências, a outras situações que chegam no hospital. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplinho para vocês. Como morreu uma das pessoas que eram minha referência na comunicação, Samir Abuana, locutor super famoso, né? O Samir tinha programa na TV, Samir era considerado o secretário da cidade, Samir ele tinha realmente um status, né? Tanto é que muita gente não sabe que foi ele que revelou Cardinô. Né? Cardinô só é Cardinô hoje por conta de Samir Abuana. Então, você vê, né, quantas coisas poderiam ter sido evitadas. Ele poderia ter, por exemplo, morrido como a minha avó. Minha avó morreu de Alzheimer com mais de 80 anos, quase 90 anos. E até, inclusive, esse Alzheimer começou com uma labirintite. E eu não sabia. Então, minha avó tinha problema. Às vezes a cabeça dela rodava, né? Fazia um roda-roda, Jequiti, roda Maria! Aí ela, pum, caía no chão. Tinha mania de tomar café, tinha mania de comer chocolate comigo, né? E eu não sabia disso.
Eu não sabia. Aí por isso que eu estou dizendo assim pro Carlos, né? Carlos, a gente não pode ter esse peso na consciência porque a gente não sabia. Nós não vamos pagar por um erro que nós não sabíamos, que estávamos cometendo. Né? Nós somos inocentes até o momento em que a gente conhece a verdade. Então, eu digo assim para vocês. É importantíssimo quando a gente tem essas informações de prevenção. E hoje eu entendo por que eu me tornei bombeiro civil. Você podia dizer, Paulo, você poderia estar trabalhando como jornalista, você poderia estar trabalhando aí numa rádio, numa televisão, num jornal, num portal. Mas hoje eu me coloco à disposição da sociedade. Eu me coloco à disposição das pessoas, das entidades. Eu me coloco à disposição de quem precisa. Pessoal, inclusive eu vou organizar aí minha agenda para a semana que vem, para dar uma passadinha na ocupação na Carolina de Jesus. Vocês podem, assim, de cabeça não lembrar, mas foi a comunidade aí que teve um incêndio lá junto da Estação do Barro. Eu estava vendo as coisinhas lá que eles têm, que eu sigo eles no Instagram, né, que é o pessoal do MTST. Aí você pode dizer, mas Paulo, esses negócios... Não, eu faço questão de ir. Faço questão de ir. Ali existem vidas que precisam. E principalmente sabendo que eles sofreram um incêndio grave ali. Acho que foi uma média de 14 barracos que foram destruídos. E quando eu vi ali que eles têm uma creche, né, aí que realmente assim surgiu o desejo mais forte ainda de poder ir lá, né, de poder fazer uma palestra lá com eles, poder ajudar eles no que for preciso, com informação. Você pode dizer assim, mas Paulo, eles estão precisando de cesta básica, eles estão precisando de comida, eles estão precisando... Mas a informação, principalmente sabendo o que aconteceu lá, vai ajudá-los a não ter mais isso. Você pode dizer assim, mas é um povo que puxa energia da rua, é um povo que tem a gambiarra, que não sei o quê, é um povo que usa as coisas de forma clandestina. Não interessa. Não interessa. Porque, de repente, você que pode ter sua casa boa aí, você pode também estar fazendo o gato net. Tá lá, puxando a energia. Tá vendo? E aí? Tá puxando aquela energiazinha básica, né? Tá lá sobrecarregando a casa do vizinho, esquentando o fio do vizinho e não sabe o que foi que aconteceu, né? Rapaz, o vizinho fica estranhando. Nossa, porque antes minhas coisas estavam normal e agora estão esquentando, né? É estranho, é um caso a se pensar. Então, quando a gente fala dessa situação toda de prevenção de acidentes e de incêndios, e agora também num foco de defesa civil, falar com o pessoal das comunidades, é muito importante porque nas palestras que eu faço, eu vou dizer para vocês, né? Eu digo primeiro que eu gosto de fazer como fosse um stand-up. Como eu fiz um curso de teatro para me libertar, para ser quem eu sou hoje, esse cara aqui que fala mais como da cobra, né? Eu fiz um curso de teatro para me libertar, né? Porque eu era muito tímido, calado, medroso, eu não podia ver ninguém que eu já estava com medo e era uma coisa séria. Isso por conta do ambiente tóxico que eu vivi e que eu tive que viver. Então, o que acontece quando a gente faz as palestras? Eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado. Eu saio tão feliz, você não sabe o quanto que eu saio tão feliz de saber que eu pude ajudar ali 10, 15, 20, 30 pessoas. E essas 20, 15, 20, 10, 15 pessoas, elas vão ser multiplicadores. Então, o que acontece? Quando eu faço assim, viu, gente? É porque eu vou ler, porque eu estou sem um óculos. E quando eu faço essas palestras, eu tenho uma preocupação muito importante de saber da realidade daquela pessoa, porque tem gente que pode estar puxando energia dos outros, porque realmente não tem condição. Tem gente que fez o macaco da água, né? Fez o jacaré, como o pessoal fala, né? Eu acho que até deveria tirar esse nome de bicho porque é preconceituoso, né? Hoje em dia. Então, se você puxa a água do vizinho, é porque você não tem condição de pagar, né? Vamos pensar assim. Mas quando a pessoa puxa a energia do outro, vai sobrecarregar a rede elétrica. Eu mesmo passei um tempinho, né, junto com o pessoal lá na Vila Monarca, e uma das minhas preocupações era que ninguém ali tinha um contador. Que, aliás, ninguém ali tem um endereço, não tem CEP. É terra que não tem legalização. Então você imagina
milhares de pessoas que estão ali utilizando a energia da rua. Energia da rua. E olha que onde a gente estava, que era no movimento ecocultural, mandar inclusive um abraço aí pro Josias, que ele estava na gestão lá. O que acontecia lá? Eles tinham, né, até ar-condicionado. Para você ter uma ideia, por pouco a gente não sofreria um incêndio, porque o ar-condicionado sobrecarregou, esquentou demais e derreteu o garfinho da tomada. Imagine você. Se a gente não estivesse lá, exatamente, a gente estava em aula nesse dia, eu ainda me lembro, né, que lá a gente estava fazendo um trabalho do Juventude Presente, e se nós não tivéssemos prestado atenção, a gente teria sido vítima de um incêndio. Imagine você, por conta de quê? Então agora cabe ao pessoal da comunidade, né, entrar em contato aí com o vereador, com o deputado, seja lá quem for, né, e poder ali realmente poder entrar com a legalização daquelas terras. E sim, né, cada casa tem o seu contador, cada casa tem sua energia tudo certinha, mesmo pagando baixa renda. Para você ter uma ideia, eu pago baixa renda. Eu não tenho um emprego fixo. Eu estou parado, estou desempregado. Né? Eu faço oia. Dou graças a Deus quando o telefone toca e o pessoal me chama para trabalhar em algum lugar. Né? E o que acontece aí, gente? Quando esse pessoal tiver tudo legalizado, tudo bonitinho, e com certeza eles já entrarão diretamente, o que vai acontecer? Aí vai estar tudo certinho. Vai estar tudo numa boa. Então, o que acontece quando eu oriento as pessoas? Você vê, por exemplo, eu tive um caso exatamente lá também, na Vila Monarca, da vovó Sueli. Quem quiser ver o caso da vovó Sueli, tá nas redes sociais a reportagem que a gente fez com a Globo, né? Tivemos a sorte de ter a Globo para mostrar. E a vovó Sueli, ela é um caso muito especial, porque ela, na sua casa, no seu barraquinho, toda a energia dela era feita com emenda de fio e vedado com sacola plástica. Não era com fita isolante. Imagine você. Que perigo. Que perigo em que ela estava exposta. E engraçado que meu pai fez isso na casa dele, né, e pegou fogo lá. Né, apagou tudo. Pá! Né, por pouco pega fogo. A sorte lá era o disjuntor, tudo que tinha lá. Então, eu dei uma atenção especial para a vovó Sueli, principalmente por ela ser idosa, né, por ela ter algumas necessidades, né, questão de mobilidade e outros fatores. Então, graças a Deus, depois da orientação toda que nós fizemos, ela conseguiu, junto com a filha e o genro, mudar toda a rede elétrica, toda a fiação da casa dela. Isso para mim foi uma vitória. E principalmente ela falando com a repórter, eu estava do outro lado, né, que a gente estava fazendo as gravações na comunidade, e eu estava do outro lado, me acabando de chorar. Por quê? Porque eu pude ver ali mais uma pessoa que aprendeu como se prevenir. Mais uma pessoa que aprendeu a salvar vidas, a preservar dela, da família dela, e também, se precisar, ela falar com outras pessoas. Ela lá na casa dos 80 anos, e ela falando tudo bonitinho, tudo direitinho. Isso pra mim não tem preço. Você pode perguntar, você ganhou quanto com isso, Paulo? Não ganhei R$1. Não ganhei R$1. Mas eu tive a satisfação de poder saber que nós podemos ajudar a comunidade. Também uma outra situação, lá mesmo também, né, em que tem um barreirão enorme, que aliás, não tem, né? Tem cobra, o pessoal joga lixo, e ali o pessoal sempre dizendo, mas a gente liga para a Defesa Civil, ninguém vem. Na verdade, não ligavam. Por quê? Por conta dessa situação da rua, do CEP. Então nós tivemos essa oportunidade de estar fazendo o trabalho lá, né, da formação da juventude, e nós tivemos o acesso direto à Defesa Civil. E eu perguntei, né, para o pessoal, e aí, me deu o protocolo que a gente vai reforçar, nós vamos ligar, nós vamos dizer lá para o pessoal o que está acontecendo com vocês, e eles vão ter que vir aqui. E eles não tinham protocolo. Eles tinham vergonha de dizer que não ligavam, porque não tinha o endereço. Como é que eles iam dizer rua tal, fulano de tal, se não existe essa rua fulano de tal? Né? Então daí, graças a Deus, a gente teve esse acesso
de poder conversar com o pessoal da Defesa Civil, mandamos um ofício direto para o Coronel Cássio, e daí foi encaminhado para a regional da RPA2. E aí, né, tivemos acesso direto lá com o gerente, falamos com ele e deixamos justamente a comunidade aqui, ó, linkada com a Defesa Civil. Então, quando precisar, eles já vão ligar diretamente para lá. Você vê como é que são as coisas, o que é que a gente pode fazer pela sociedade, o que a gente pode fazer pela comunidade, principalmente as comunidades. E o engraçado é que a gente vê os incêndios que acontecem nos prédios agora, né? No apartamento em Boa Viagem, Piedade, não sei aonde, né? Mas a nossa preocupação maior é com as comunidades, é com as periferias. Por quê? Porque muita gente não tem acesso à informação como gostaria, como deveria. Você vê no Balanço Geral, você vê na TV Jornal, você vê não sei aonde, você vê no Bora Pernambuco se falar da questão da prevenção de acidentes. Inclusive até eu preciso conversar com um amigo meu chamado André Almeida, né? Aí é onde entra o que da comunicação, né? Para justamente, né, fazer uma sensibilização com o pessoal do Sindicato dos Radialistas, também depois falar com o pessoal do Sindicato dos Jornalistas, para que seja feita esse incentivo de falar da prevenção, esse incentivo de falar da Lei 15.232, da Lei Lucas, né, a nível Estado, falar da prevenção de acidentes, porque é muito triste quando você vê na televisão um acidente. Você vê, por exemplo, uma senhorinha, acho que foi, não sei se foi em Maranguape, não sei qual foi o lugar, algum lugar de Paulista, em que a mulher sofreu um acidente grave. Por conta de quê? Ela foi ligar o fósforo, não sabia que o gás estava vazando e explodiu a cozinha dela na cabeça dela, né? Então é algo que pode ser evitado. Imagine se essas pessoas que sofreram esses acidentes, elas pudessem ver, elas pudessem assistir uma reportagem falando sobre isso. É uma coisa que eu me preocupo, né? Tem gente que compartilha besteira na internet. Ah, eu vou compartilhar fulano caindo. Vai, fulano! Pei! Estabacoço no chão. Kkkkkk. Mas não compartilha uma informação importante. Eu tô dentro também do Kawaii, né? A gente já tem aí uns 500 e poucos seguidores. Engraçado que, assim, muitas vezes, quando a gente posta uma bobagem em forma de alerta, tipo, a pessoa caiu, escorregou, então lá a gente coloca, ó, você tem que evitar essas quedas, faça isso, isso e isso. Mas tem gente que às vezes prefere dar mais audiência, uma palhaçada, do que uma informação. É incrível isso. Então, quando eu falo nessas situações, eu estou falando para você, de repente aí nosso colega, né, que o Acorda Guerreiro também serve para os nossos colegas de farda, justamente nessa questão de conscientizar. Você pode dizer assim, ah, mas eu não sei falar direito, ah, mas eu não sei fazer uma palestra. Vamos conversar, cabeça de vento. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Ó, entre em contato aqui com a gente, seja no direct, seja no zap, seja no Facebook. Tem todas as formas de contato com a gente. Então pronto, eu faço um treinamento com você. Faço um treinamento com você. Eu vou treinar você a ser um palestrante. Para chegar na sua comunidade. Para falar com Dona Maria, para falar com Dona Zefinha, para falar com Dona Toinha. A importância de se prevenir. Porque a partir do momento em que você veste sua farda para sair para fazer uma oia, veste sua farda para resolver uma bronca sua, ou seja lá como for, você é responsável por aqueles que estão do seu lado. Eu já apaguei até incêndio aqui na rua. Apaguei incêndio aqui na rua, onde eu moro. Por conta de quê? Por conta de uma fagulha de uma fogueira. Então imagine você a importância da nossa presença. Imagine você o que nós podemos fazer pela população. Então a gente precisa, né? Você vê vários acidentes que aconteceram, né? Teve a menininha que ficou com o cabelo preso no shopping, né? Teve a explosão de água fria. Essa explosão de água fria teve repercussão internacional.
O mundo todo viu essa explosão. E o engraçado de tudo é que é o quê? Eu pude conversar com uma das pessoas que era vizinha dele. Aliás, que é a vizinha dele. Nas palestras que eu fiz. Em uma das palestras que eu fiz. A gente tem que bater nas portas das autoridades, das secretarias, das autarquias, para pedir para fazer palestra. Eles olham assim para nossa cara e dizem: vocês cobram quanto? Eu não quero R$1 seu. Eu quero a oportunidade de poder falar com a sua comunidade, de poder falar com as pessoas. É só isso. Uma coisinha tão pequenininha, né? Poder falar com as pessoas durante 1 hora, orientar, ajudar, ensinar, passar o conhecimento que a gente sabe para eles. E com certeza eles serão aqui, ó, multiplicadores. Eles estarão repassando para os vizinhos. Eu digo brincando, eu digo: agora vocês vão fazer o quê? Vocês serão os fofoqueiros. Os fofoqueiros. Fofoqueiro é que repassa aquela coisinha de dona fulana, de seu ciclano, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. E foi. Rodou a cidade inteira, rodou o bairro inteiro, rodou a rua inteira. Você vê, estamos agora fazendo o curso de cuidador de idoso lá na Casa da Comunidade. E a nossa forma de fazer o estágio com os alunos vai ser na própria comunidade. Nós vamos fazer um levantamento, aliás, estamos fazendo um levantamento das pessoas que são idosas, que estão precisando de ajuda, de apoio, para fazer o estágio do pessoal. Que coisa, né? Tão pequenininho isso, né? Então pode ser na própria ali, ó, de frente à casa da comunidade, pode ser no outro lado da rua, pode ser mais para cima ou mais para baixo. E a gente não pode só pensar em idoso acamado. A gente pode pensar no idoso que ele ainda está bem, mas que precisa de orientação, né? Aquele idoso que já está meio cansado da vida, né? Essas coisas assim. E quando a gente faz isso, não tem preço. Não tem preço. Eu digo para você, existem os inimigos dentro da nossa casa. Inclusive, né, logo quando você entra aqui no Facebook, no Instagram, e que você entra no nosso site, fizemos um sitezinho novo agora, tem logo lá a nossa palestra. A palestra sobre os acidentes domésticos. Então, ali a gente conta de uma forma, né, divertida. Digo para vocês que eu faço um stand-up. Na verdade, eu não dou uma palestra, eu faço um stand-up, né? Eu consigo pegar a informação que eu sei, a informação que eu domino e passo para as outras pessoas da forma mais fácil do mundo. Por exemplo, panela de pressão, o fogão. Tem gente que deixa o registro do fogão, do bujão de gás, aberto o tempo todo e não é para deixar. Aí tem gente que diz que é a tal da preguiça. Ah, mas eu tenho tanta preguiça que eu deixo aberto mesmo. Não é, meu filho. Se você tem que escovar seus dentes todo dia, se você tem que tomar banho todo dia, no nosso caso aqui, homem, ó, a gente tem que fazer a barba todo dia, a gente tem que se cuidar todo dia, tem que cortar o cabelo, né? Inclusive o meu já tá pedindo socorro. A gente tem que fazer, é hábito. Ah, mas a minha casa, eu tenho o piso, né, liso, lindo, maravilhoso, que eu comprei há não sei quantos anos. Nossa, eu tenho até pena de quebrar e botar um antiaderente. Um antiderrapante, aliás. Mas você vai ter que colocar. Ah, mas o meu banheiro... Ah, meu banheiro, que coisa linda, né? Tem aquele piso de cerâmica, que coisa linda. Mas você vai ter que trocar o piso do banheiro. Tudo tem que ser antiderrapante. Ah, mas a minha casa é tão linda, né? Quando é de noite, eu boto lá a luminária tão linda. Mas a sua casa tem iluminação adequada? Será que você é daquela pessoa que pega o celular, bota no carregador e vai ficar falando, fofocando, brincando, jogando? Será que você é daquela pessoa que não toma cuidado com a sua própria casa? Será que você ainda acha que panela de pressão não é perigoso, mas você vai ter que conviver com ela?
Será que você já notou quantas pessoas que se queimam por falta de informação? Uma coisa que me deixa assim contente é saber que a gente colocou um vídeo aí de um bombeiro dando uma palestra e tem um momento lá, né, que o cara faz: vai fulano, me ajuda aí, né, a panela lá, né, e de repente o cara faz: não bota na água. O cara bota e se queima. E aí? Poderia ser evitado. São essas informações que a gente passa para as pessoas. Sabe o que é Deus fazer uma reviravolta na nossa vida e começar a ter um outro rumo? É o meu caso. É o meu caso. Eu chego para as pessoas, chego para as comunidades, falo com as entidades. Inclusive hoje mesmo, por exemplo, eu vou atrás de algumas pessoas importantes, gente grande, né, vamos dizer assim, para que eles possam incentivar as entidades que são cadastradas lá para... Cadê? Eduardo. Eu acho que eu sei quem é esse daí. Será? Não sei. Eu não vou arriscar não, porque a foto tá bem pequenininha ali. Então, às vezes até o pessoal diz assim: ah, mas Paulo, ó, você vai cobrar pela palestra que você vai dar? Isso é uma perguntinha básica, né? Deixa eu ver aqui. Felipe... Ah, não. Cadê? É Felipe Pedro PSI. Olha, Felipe Pedro PSI. Será que é psicólogo? PSI, né? Deve ser psicólogo. O comecinho, é o prefixo de psicólogo. E eu tô estranhando, né? Tiago Menezes, meu Deus do céu, acho que foi arrebatado, né? Aí a gente já tá em 35 minutos de live, meu Deus do céu. Se eu colocar ele aqui agora para entrar, ele vai querer mais 50 minutos. Ele é igual a Lourdes Melo, né? Tá tentando me calar, né? E assim, gente, quando eu falo essas coisas, a gente tem um propósito para fazer. Aí, voltando para a pergunta: você cobra para fazer palestra? Vamos ser sinceros. Eu só vou cobrar para fazer palestra de alguém que tenha alguém que o banque. Se for, por exemplo, eu vou para uma entidade que, meu Deus do céu, o povo tá lá, né? Montaram a entidade, mas não tem nem sequer R$1 para se manter. Você acha que eu vou ser canalha de pedir alguma coisa para eles? Você acha? Não vou pedir. Não vou pedir. Ah, mas é o conselho de moradores. Beleza, conselho de moradores, ótimo. Vocês têm algum político bancando vocês aqui? Ah, tem. Então pronto, me dê minha Guaraná. Me dê minha Santa Joana. Me dê meu biscoito para comer. Biscoitinho básico, né? Pode ser um treloso mesmo, ou então um futurinho que é mais gostoso. Aí sim. Porque ali tem gente bancando o projeto. Então dá demais, né? Pra gente poder fazer alguma coisa ali e tirar o lanche, pelo menos. Porque muita gente não sabe que o próprio bombeiro militar, isso aí inclusive tem lá no próprio site, bem explicadinho. O bombeiro militar só vai dar uma palestra se tiver o transporte e o lanche dele. Sabia? O bombeiro militar, ele tem lá, né? A taxa de bombeiros. Aí tem lá, né? Eles são servidores públicos. O servidor público, ele tem que estar à disposição da população. E aí o que acontece? Eles fazem essa exigência. Então, são casos e casos que se pensa. Você pode dizer assim: ah não, mas você está sendo oportunista, você está querendo ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia. Não estou querendo ganhar dinheiro. Não estou querendo ser oportunista, de querer ganhar R$200 numa palestra numa comunidade carente. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Numa comunidade carente é diferente de uma comunidade que tem o seu vereador que banca tudo lá, né? Que tem um vereador que fecha a rua para fazer a festa do brega, a festa da rapariga, a festa da novinha, a festa de não sei o quê. Então ele tem dinheiro. Ele tem como bancar o negócio, né? Então é chegar e dizer: ó, vereador, a gente tá precisando aqui, olha, aqui na comunidade aconteceu isso. Tem um bombeiro aí que vem fazer palestra. Beleza, ótimo, maravilha, eu vou agradecer. Né? Recentemente fiz aí toda a sinalização de um projeto lá em Olinda.
E até inclusive vou lá conferir se as placas não caíram, se continua lá tudo do mesmo jeitinho, né? Porque se precisar, tenho que fazer a manutenção lá do negócio. Aí sim. Por exemplo, estamos aí fazendo a faculdade do Gerando Falcões, temos aí a rede do Gerando Falcões. Então o que vai acontecer? Eu não vou cobrar nada de ninguém. Pra quê? Muita gente até tem medo. É uma coisa que eu já notei. Tem medo de perguntar se eu cobro ou não. Porque assim, né? Não, porque a gente tá muito ocupado, a gente vai fazer a festa das crianças, a gente vai fazer não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas na verdade, é dizer assim, não, ele só vem se ele cobrar, se ele ganhar. Não. Como eu falei, tem casos e casos. E quando a gente fala dessa questão dos acidentes domésticos, você sabe como é que a gente ganha? Do outro lado. Por exemplo, eu, né, junto com o Melo, junto com outros amigos, a gente participa aí de uma empresa que vende extintor, faz recarga, faz manutenção, né, faz o despachante, o serviço de despachante com os bombeiros militares. Então aí é onde a gente vai tirar o nosso pão também. O curso, né, se tiver algum lugar que não, a gente vai pegar uma contribuição, R$30, R$20, pronto, beleza. Né? Tira o seu e vamos deixar o nosso. Aí sim. Então, gente, eu quero fechar, infelizmente, hoje fazendo sozinho, né? Que eu queria que o Thiago entrasse, mas não vou insistir não, que eu avisei. Ó, vamos fazer a live. Inclusive aqui, ó. Ó o tempo, como é que tá. Tempo e placar do jogo. Ó, aqui, ó. Tá vendo? 40 minutos, então eu já tenho que encerrar. Hoje o Acorda Guerreiro foi eu só. Eu só, tu só. Então, gente, quando eu falo dessa questão da prevenção dos acidentes, dos incêndios, quando eu falo da situação de defesa civil, eu não estou falando para aparecer, não estou falando para brincar, não estou falando para assustar. É uma realidade que precisa ser encarada com compromisso. A partir do momento em que eu visto a farda do Bombeiro Civil, que o Senhor me colocou nessa missão, eu vou com unhas e dentes. Eu vou com sangue. Entendeu? Caio, bom dia, meu amigo. A gente precisa conversar, rapaz. Né? Caio, meu Deus do céu, se dispôs aí para voluntariar no projeto, mas a gente não teve condições, mas aí a gente tá reformulando tudo, viu? Estamos reformulando tudo aí. E a gente quer também que você participe. Você é um cara incrível. E enfim, gente. Repassa repasse essa informação para os outros. Repasse essa informação para quem precisa. É tão importante quando a gente consegue salvar vidas. Não é preciso você encarar um incêndio, você encarar uma enchente, você encarar alguma coisa, não. Porque a prevenção, ela sai muito mais barata do que a resposta. Você viu aí o que aconteceu nas chuvas, né? Que eu inclusive entrei num estado de choque tremendo de ver as casas caindo, de ver as barreiras caindo, de ver as casas se sumindo. Né? Você viu ali a terra, ó, né? As casas caindo lá para dentro. Que até tem umas pessoas ignorantes que dizem: rua foi engolida por buraco. Não sei o que foi engolido por buraco. Gente, buraco não faz digestão. Buraco não é gente, não é bicho para fazer digestão. Então, vamos parar com essa palhaçada de colocar rua foi engolida por cratera. Carro foi engolido por buraco. Não. Um carro caiu no buraco. Aí sim. Né? Houve um acidente em que o carro, né, ele adentrou no buraco. Aí sim. Mas engolido a gente não admite isso não. Porque não é gente, não é bicho. Não tem estômago. Né? Então, vou encerrar aqui a nossa live deixando esse recado também para você aí que é companheiro de farda. Não fique pensando aí: mas eu não sei falar, eu sou ignorante, eu não sei nem como é que vai, eu não sei me expressar. Então, meu querido, peça seu dinheiro de volta lá no curso que você fez, porque o seu instrutor, ele também tem a obrigação de lhe formar para falar. Porque de repente você vai ter que chegar para um chefe ou chegar para alguém e vai ter que falar, vai ter que se expressar. É por isso que eu tenho comigo aquela dízima de treinar as pessoas que são meus alunos para que eles falem mais do que eu. Para que eles se desenvolvam muito mais do que eu.
Porque é aquela situação. Nós somos profissionais necessários. A gente tem que estar em contato com a população. Isso é fato. Então eu não posso ter vergonha. Aí eu sou bombeiro civil, mas eu tenho vergonha de falar. Aí eu sou bombeiro civil, mas é porque eu tenho medo de falar. Não, é porque eu também tinha. Eu também tinha medo de falar. Hoje eu não tenho mais. Eu consegui vencer esse medo. Fiz um curso de teatro, me soltei, me libertei e hoje sou esse papagaio que fala mais que é o homem da cobra. E não me arrependo. Inclusive o curso de teatro me ajudou até a poder fazer essas palestras nas comunidades. Em que eu praticamente só não boto maquiagem, mas eu sou quase um palhaço falando com a comunidade. Então é isso que a gente precisa acordar. Você, bombeiro, você, bombeira, também tem a sua responsabilidade de passar essas informações para a comunidade. Pense nisso. Não é somente Xavier que tem que sair por aí fazendo, não. Eu faço, graças a Deus, com todo orgulho, com toda alegria, a maior alegria do mundo. Eu me sinto realizado, como eu disse desde o começo, quando eu faço uma palestra dessa numa comunidade. Quando eu consigo fazer uma formação em algum lugar. Poder passar essa informação de prevenção. Porque senão, meu amigo, as pessoas não vão morrer só de doença, de pandemia. Inclusive até lembrando da pandemia, né? Quantas pessoas a gente teve que fazer atendimento porque estava com medo de sair de casa, com medo de se contaminar. E a gente tem que também trabalhar como psicólogo. Poder orientar as pessoas, dizer, olha, se acalme, fique assim, não fique desse jeito. Se acontecer, compre o remédio, faça isso, né? Que naquela época, logo no começo, estava se falando muito na questão da medicação e pronto. E se fazer os métodos de prevenção. Imagine quantas pessoas a gente atendeu. E até hoje a gente tem que também ser psicólogo. Será que no seu curso você aprendeu a acalmar alguém? Aí entra a psicologia. Você tem que chegar ali para a pessoa e dizer, pronto, domingo, né, uma criancinha se acidentou lá na festa dos Anjos da Noite, e eu tive que acalmar aquele menino. Em primeiro lugar, eu tive que acalmar o menino. Enquanto isso, meu companheiro estava lá pegando os materiais para poder fazer o curativo dele. Ó, pega gelo, vai, pega um pano, vamos fazer a compressa aqui no joelho dele. E o menino lá urrando de dor, chorando de dor, e eu tentando acalmar ele. Né? Então são essas coisinhas assim, gente, que nós bombeiros a gente tem que fazer. Nós temos que fazer. É uma missão que a gente recebe. Porque tem gente que acha que se formou bombeiro civil, pra quê? Pra sair por aí se amostrando, rebolando, dizendo, sou bombeiro, e aí, meu irmão? Você não sabe a missão, o peso que você carrega. A importância que você tem para a sociedade. Quer tirar a prova? Vai pra rua fardado. Você pode escutar piadinha, pilerinha, mas você escuta a gente. Raras as vezes, a grande maioria das vezes, vai escutar alguém dizendo, eu admiro o seu trabalho. Eu acho você uma peça importante para a comunidade. Você vai ouvir isso. Porque eu ouço. É tão bom quando eu pego o meu apito, paro um carro para a pessoa passar. É tão bom quando eu vou lá para a feirinha da comunidade e vou aferir pressão, vou orientar as pessoas. É tão bom isso. Eu me sinto, mais uma vez eu digo, realizado. E quero passar esse exemplo para vocês. Desenvolve um projeto aí na tua comunidade, a gente faz o apoio. A gente faz todo o trabalho para te ajudar. Ó, é o quê? Ah, não, o que eu queria... É porque eu não sei nem para onde é que vai. Vem cá, vamos lá, a gente já tem experiência nisso aqui, então vamos te ajudar. Aqui, ó, você pega, vai fazer a palestra, você pega, você... Ah, você não tem jeito para dar aula. Não, não tem problema não, eu deixo você prontinho para dar uma aula. Eu sou professor, graças a Deus, pela misericórdia de Jesus. Trabalho na área da comunicação, eu sei o que eu estou fazendo. Então, fica o recado, fica a orientação, fica esse conselho para vocês. Porque não é só eu sozinho, não é só o GABCPE, não é só Melo, não é só uma outra pessoa que tem que fazer esse trabalho. Nós todos temos essa obrigação. Nós temos uma missão nessa terra quando a gente bota a farda de bombeiro civil. É informar e ajudar a comunidade. Emprego é consequência. Eu fico tão feliz quando meu telefone toca, é porque eu sei que eu estou sendo útil para a sociedade.
Eu sei que alguém olhou para mim e disse assim, puxa, peraí, deixa eu chamar ele para trabalhar na minha festa aqui, para ele trabalhar no meu evento aqui. Ah, deixa eu ver. Ó, seguinte, não, eu conheço uma pessoa aí que tá precisando de um bombeiro. Beleza, meu amigo. Não, a gente vai te chamar. E aí? Deus abençoa. Tá? Então, vamos fechar a live, né? Porque já chegamos aos 50 minutos. Já era pra ter encerrado. Eu sei imitar meu tio, Haroldo Costa, né? Tive o prazer de conhecer Haroldo Costa. Como foi meu professor lá no curso de rádio e TV. Então, gente, obrigado por hoje. É uma pena que eu queria estar aqui, ó. Tá aqui em cima e Thiago aqui embaixo. Mas não sei o que foi que aconteceu. Acho que ele dormiu, né? Largou o trabalho, deve ter arriado. Então, pessoal, se Deus permitir, até amanhã. Você pode acompanhar nossa live no Facebook. A gente, inclusive, tem que colocar no YouTube também, né? E, enfim, você sabe, onde tiver GABCPE, você entra lá e vai ver o nosso Acorda Guerreiro. Acorda Guerreiro simplesmente é um recadinho que a gente dá para vocês todos os dias, para a gente acordar para a realidade e deixar de pensar na nossa própria hérnia. Porque a gente tem um mundo ao nosso redor e a gente precisa ser útil para as outras pessoas. Um abraço.